O melhor filme do ano está entre nós. Duna Parte 2 faz um trabalho extremamente eficiente em contar a história do Paul Atreides, em contar a história do planeta Arrakis e de como o Paul mudou para sempre a vida daquelas pessoas. Entretanto, Duna é um filme muito denso, é um filme que tem muito contexto, que tem muita história e você pode ter perdido algum detalhe do contexto mesmo. Por isso, aqui nesse vídeo, a gente vai comentar e vai explicar com detalhes todos os pontos chaves do filme para assim a gente conseguir compreender muito bem aquele final. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Duna Parte 2. Eu tô muito hypado pra esse filme até agora. Eu tava muito hypado quando eu fui assistir e o filme não me decepcionou em nada. Eu tenho apenas uma palavra que descreve esse filme e a palavra é cinema. Mas se você tá chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra você se inscrever no canal, me ajudar aí na minha meta dos 300 mil inscritos, ativar o sino de notificação e me seguir no Instagram também, porque lá você me dá uma força, acompanha o conteúdo diferente que eu levo pra lá e eu lá tô sempre indicando também coisas para assistir. Então me segue por lá também. A história de Duna se passa num futuro distante. E é um futuro tão distante que nesse futuro a humanidade chegou em um nível tecnológico tão alto que eles foram explorar a galáxia. O planeta Terra foi abandonado. O planeta Terra existe nesse mundo de Duna. Só que ninguém mora mais lá, porque a humanidade largou a Terra para trás e foi embora. E a partir desse nível tecnológico super alto que eles criaram, eles começaram a construir máquinas muito evoluídas, máquinas que emulavam o pensamento de um humano. E aí essas máquinas se voltaram contra os humanos, ocorreu uma grande guerra, uma guerra que causou caos no universo todo, causou muitas mortes e que, por incrível que pareça, os humanos venceram. Isso aconteceu há mais de 10 mil anos no passado. E eu posso até fazer um outro vídeo aqui pro canal explicando só sobre essa guerra, né, do começo aí dessa história, mas o importante para a gente entender esse filme aqui é que após essa guerra ficou proibida a criação de máquinas que pudessem emular o pensamento humano. Ao fim dessa guerra também, a Guilda Espacial, uma empresa privada, passou a ter o monopólio das viagens interplanetárias. E mais ou menos nesse tempo também, né, após a guerra, que a Ordem das Bene Gesserit surgiu. E tal como Game of Thrones, onde cada família nobre dominava ali alguma região de Westeros e, né, o imperador, o rei de Westeros, vivia ali na capital, aqui em Duna, as famílias nobres, elas dominam planetas, né? E é chamado as famílias nobres, no filme eles chamam elas de grandes casas. Cada uma dessas grandes casas domina um planeta, e a gente conhece do primeiro filme o planeta da família Atreides, que é o planeta Caladan, e o planeta da família Harkonnen, que é o planeta Gage Prime. Aqui nesse filme, nessa parte 2, a gente viu também o planeta do Imperador, onde ele vive com a sua filha lá e tal. Na parte 1 do filme, a gente ficou sabendo dessa rixa milenar que a casa Atreides tinha com a casa Harkonnen. A gente ficou sabendo também que o imperador, né, da galáxia ali do universo, ele estava começando a se sentir ameaçado pelo Duque Leto, porque o Duque Leto era um duque muito carismático, era um duque que estava ali muito popular entre as grandes casas. O imperador se sentiu ameaçado por ele e por isso que o imperador se juntou com a família Harkonnen para exterminar todos os Atreides. O imperador mandou a família Atreides para o planeta Arrakis, onde todo mundo morreu. Paul e a sua mãe Lady Jessica conseguiram escapar, eles acabaram sendo acolhidos pelo povo Fremen e no final da parte 1, né, o Paul ele acaba matando um guerreiro Fremen, o Janis, e ele passa a ter meio que a aceitação daquela tribo ali, daquelas pessoas que viram o Paul duelando contra esse cara. A parte 2 começa no exato momento onde a parte 1 terminou, com Paul, Lady Jessica e os Fremen, né, que eles tinham encontrado no deserto, chegando nesse Sietch, né, que eles chamam, né, que é o esconderijo do povo Fremen. E Duna é muito importante porque Duna é o único planeta que produz a tão chamada especiaria, a tão valiosa especiaria, né? Especiaria é a substância mais valiosa do mundo conhecido, que ela é utilizada para diversas coisas. E foi dito até nesse filme mesmo que quem controla a produção da especiaria controla o mundo. A família Harkonnen, por muitos anos, explorou a especiaria do planeta Arrakis. E durante o tempo que eles ficaram lá, eles entraram em diversos conflitos com os Fremen, né? Só que pra eles estava ok, eles estavam subjugando os Fremen, tava lá lutando com aqueles selvagens, né, que tava dando dor de cabeça pra eles, aqueles ratos, como eles chamam, mas ainda assim eles estavam conseguindo lucrar com a especiaria. Só que os Harkonnen, eles tinham uma visão muito limitada do povo Fremen, né? É dito no primeiro filme que eles estimavam que só existia 10% dos Fremen, né? 10% do total de Fremen. Eles acreditavam que existia um valor e existia tipo 10 vezes mais. E o Paul se uniu a esse povo. O Paul soube utilizar o poder do deserto para se tornar
o imperador no final do filme. Mas enfim, o Paul chega aqui no esconderijo Fremen e quando ele chega, metade do povo acredita que ele é o Lisan al-Gaib e metade do povo não acredita. O interessante é que aquela juíza de transição que foi assassinada em Duna Parte 1, chamada de Liet Kynes, ela é a mãe da Shani. E a gente viu no primeiro filme que ela super acreditava nessa profecia e ela estava acreditando ali que o Paul era o Lisan al-Gaib, mas a gente viu aqui nesse filme que a Shani não acredita em nada disso. Interessante, né? Paul precisava que o povo acreditasse nessa profecia porque o Paul queria militarizar o povo Fremen, ele queria usar o poder do deserto para vingar o que fizeram com a sua família, para vingar a morte do seu pai, para vingar o assassinato de toda a casa Atreides. E isso no começo, né? No momento que ele chegou ali no sítio dos Fremen, antes dele começar a ter todas aquelas visões. Mas quem é esse tal de Lisan al-Gaib? Para isso a gente vai precisar voltar 10 mil anos no passado. A gente viu aqui nesse filme, muitas vezes, as Bene Gesserit falando desse Kizak Haderach, né? Que elas estão ali construindo esse Kizak Haderach por mais de 90 gerações. As Bene Gesserit são essas mulheres que muitos chamam de bruxas e elas se aproximam, né, das grandes casas para controlar politicamente o império por trás das cortinas. Essas mulheres, elas têm diversas habilidades, sabe? Elas são muito treinadas. Elas conseguem notar quando alguém está falando mentira para elas. Elas conseguem, por exemplo, escolher o sexo do bebê enquanto ele está se formando no ventre. E elas também podem utilizar, né, aquele poder chamado de a voz, que obriga a pessoa que ouve a executar qualquer comando que elas derem. E elas, através dos anos, fizeram esse trabalho de engenharia genética mesmo. Elas uniram, né, pacientemente genes de famílias muito importantes, porque elas esperavam que nascesse essa pessoa, né, esse Bene Gesserit homem, que elas chamam de Kizak Haderach, que lideraria o mundo para uma nova era. Eu vou postar um vídeo aqui no canal ainda, especificamente sobre as Bene Gesserit, falando mais sobre o treinamento delas, falando mais sobre os poderes e falando mais sobre cada uma das Bene Gesserit que apareceram aqui nesse filme, porque elas, aqui em Duna Parte 2, elas tiveram um grande destaque. Mas aqui, para esse vídeo, o que a gente precisa entender é que durante essas 90 gerações, elas foram inserindo nos planetas essa história de que um Messias viria de fora para salvar o mundo. O planeta Arrakis não foi o único planeta que recebeu essa história de que o Messias viria de fora. Elas espalharam isso para vários planetas. O planeta Arrakis foi apenas dos planetas. Por isso que desde o primeiro momento que o Paul chega aqui em Arrakis, lá no primeiro filme, já tem gente chamando ele de Lisan al-Gaib no momento que ele sai da nave. Mas quem é de fato o Lisan al-Gaib? Esse título é dado para o Messias, né, que é o estrangeiro que viria de fora para salvar o povo de Arrakis e liderar esse povo até o paraíso. As Bene Gesserit foram bem eficientes nos contos que elas foram levando para os planetas, porque elas sabiam que futuramente poderia haver uma situação de perigo que a Bene Gesserit que estivesse lá poderia utilizar dessa superstição, desse fanatismo religioso, para o seu próprio bem, como a gente bem viu que a Lady Jessica fez pra caramba nesse filme. Quer dizer então que o Paul não é o Lisan al-Gaib? Isso importa? O povo Fremen, ele é isso que importa. O Paul, ele veio de fora. O Paul livrou o povo Fremen da opressão da família Harkonnen e o Paul tá liderando esse povo para um outro planeta, um planeta com água, o paraíso para eles. Isso significa que o Paul é o Messias e tem todo o misticismo por trás dele? Não, claro que não. Mas, na prática, isso não importa muito. O próprio Paul sabe disso e a sua mãe, a Lady Jessica, também. O povo Fremen tem muito esse fanatismo religioso, então eles procuram sinais para encaixar na profecia, sabe? Eles já acreditam que o Paul é o Lisan al-Gaib, então eles procuram no Paul sinais que se encaixariam na profecia. Por exemplo, lá no primeiro filme, quando o Paul coloca, né, aquela roupa que recicla água pela primeira vez, a Liet Kynes, ela olha para ele e acha que isso é um sinal. Ela até recita, né? Nossa, ele vai saber do seu costume como se ele fosse um de vocês. Então, para ela, o Paul saber colocar a roupa é um indicativo que ele é o Lisan al-Gaib, porque ele é um estrangeiro que sabia o costume. Mas no final, quando ele vence o Janis e ele não sabe da cultura Fremen que ele deveria matar o Janis, ninguém se questiona. Ah, ele não sabia dessa parte da cultura, então ele não é o escolhido, sabe? Essa parte eles ignoraram, porque a profecia dizia que o Paul ia saber os costumes dele. Só que o Paul não sabe, ele sabe alguns porque ele observa, ele estudou, ele é inteligente, mas ele não sabe tudo, porque, né, essa profecia é uma balela, é uma profecia inventada. Mas enfim, fanatismo religioso é uma força muito forte e Paul e Lady Jessica queriam transformar isso em poderio militar também. Parte da profecia do Lisan al-Gaib diz, né, que a mãe do Lisan al-Gaib seria uma Bene Gesserit e que ela deveria se tornar a reverenda madre do povo Fremen quando a reverenda madre deles morressem. Por isso que a Jessica teve que passar por aquele ritual, que era beber a água da vida, que na verdade nada mais é do que um veneno. Todas as reverendas madres passam por esse processo
aquela que fez o teste do Gonjabar no Paul, também passou. E eu vou falar sobre esse processo com mais detalhe no vídeo da Bene Gesserit, mas quando a Reverenda Madre, né, a Bene Gesserit, consegue sobreviver à ingestão desse veneno, ela desbloqueia o que é chamado de memória genética, o que significa que ela passa a ter a memória de todos os seus antepassados femininos. Por isso que a Lady Jessica conta pro Paul que ela só descobriu que ela era filha do barão depois que ela passou por esse processo de se tornar Reverenda Madre, porque ela teve a sua memória genética e ela teve a memória genética da sua mãe, e aí sim ela descobriu que ela era filha do barão. Entretanto, a Lady Jessica estava grávida de Alia quando ela bebeu da água da vida, e isso não era para acontecer, né? Uma pessoa grávida não pode passar por esse processo, e como consequência disso, a Alia, ela é uma abominação. A Alia é um feto, é um bebê que tem a memória genética e ela fala com a sua mãe via telepatia. Enquanto a Lady Jessica está passando por esse processo, os Fremen estão ali do lado de fora dessa caverna, né? Os que acreditam na profecia do Lisan al-Gaib estão orando para Lady Jessica sobreviver, né, à ingestão da água da vida, e os que não acreditam estão falando, pô, ela é muito burra se ela for beber veneno. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like, por favor. Bom, a Lady Jessica passa com sucesso pelo ritual, isso faz, né, os crentes encontrarem mais um sinal de que Paul é sim o Lisan al-Gaib, e depois de passar por esse ritual, né, a Lady Jessica fala com a sua filha Alia que eles precisam convencer os incrédulos de que Paul é sim o escolhido, e que elas precisariam começar convencendo os mais fracos. Então percebam como que as Bene Gesserit são engenhosas. Nesse meio tempo, o Paul entrou de fato na cultura Fremen. Muitos acreditavam que ele era o Messias, outros acreditavam que ele não era, mas assim, todo mundo tinha ele como um amigo, todo mundo meio que respeitava ele. Paul também se apaixonou pela Shani e eles começaram a ter um relacionamento ali. Entretanto, por ter um contato muito constante com a especiaria, Paul passou a ter cada vez mais visões, cada vez mais sonhos proféticos, sonhos esses que ele não entendia muito bem, né? Ele via morte, ele via guerra, ele via gente morrendo por causa dele, e ele via ele seguindo uma figura de uma mulher, que no final, né, ele acabou descobrindo que era sua mãe, a Lady Jessica. Então o Paul fica com o pé atrás disso, sabe? Ele pensa, pô, se eu seguir a minha mãe, ela vai me levar para uma guerra onde muita gente vai morrer, e ele não queria, né, carregar a morte do povo Fremen como culpa, sabe? Então isso fez ele voltar um passo atrás e, poxa, não quero mais ser o Lisan al-Gaib. Ele até chora conversando com a Shani nesse momento, mas a Shani acaba que ela não tem nem tanto tempo de consolar ele assim, porque era o dia que o Paul precisaria passar pelo ritual final de se tornar um Fremen. Ele precisaria montar um verme de areia. Esses vermes de areia, né, os Shai-Hulud, para o povo Fremen, é a personificação do Deus que criou o universo e que controla tudo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer mais um vídeo falando com mais detalhes da cultura Fremen e do Shai-Hulud, mas para entender bem o filme, só saiba que esse animal é o sagrado dele, sabe? E a profecia do Lisan al-Gaib dizia que o Shai-Hulud se curvaria para o escolhido. Então olha o simbolismo, sabe, para o povo Fremen. Cara, o Shai-Hulud é como se fosse Deus, é a personificação de Deus. E o Paul conseguiu com sucesso, um estrangeiro veio de fora, ele conseguiu com sucesso montar um verme de areia. Então se tinha gente que até aquele momento não estava acreditando muito que ele era o Messias, que ele era o escolhido, muitos passaram a acreditar depois de presenciar isso. Com exceção de Shani, é claro, que viu Paul apenas como uma pessoa normal mesmo, muito talentosa, mas nada messiânico. E a gente viu que os Fremen continuaram enchendo o saco dos Harkonnen, né? Só que agora eles estavam impedindo os Harkonnen de produzir a especiaria. Antes, né, antes da família Atreides chegar, os Harkonnen, eles eram perturbados pelos Fremen, só que os Harkonnen subjugavam os Fremen e continuavam lucrando. Agora não, agora que o Paul tá ali liderando eles, tá dando dor de cabeça de verdade pra família Harkonnen. O barão ficou revoltado com o seu sobrinho, e até o imperador ficou sabendo disso, né, e foi querer tirar satisfação, foi querer entender quem é esse novo profeta do povo Fremen. A gente vê a filha do imperador, a princesa Irulan, conversando com a Reverenda Madre, né, e a Reverenda Madre, que é a Bene Gesserit, que fez o teste lá do Gonjabar no Paul, diz que sim, é Paul Atreides a pessoa que está liderando os Fremen em Arrakis, só que o pai dela não pode saber disso. Ela explica também que o processo de engenharia genética que as Bene Gesserit fizeram ao longo dessas 90 gerações é muito extenso e que elas tinham um outro candidato, né, para elas chegarem até esse Kizak Haderach se o Paul falhasse, se o Paul morresse. E esse candidato era o sobrinho do barão. O plano inicial das Bene Gesserit era casar a filha do Duque Leto com o sobrinho do barão
e, né, dessa união nasceria o Kizak Haderach. Só que tudo deu errado, porque a Lady Jessica se apaixonou pelo Duque Leto Atreides e deu a ele um filho homem, desobedecendo às ordens que as Bene Gesserit deram a ela. Então, assim, a Reverenda Madre ainda tá no jogo, ela ainda quer ter o controle sobre o Kizak Haderach. Ela não sabe se o Paul é ou não, mas, assim, por via das dúvidas, vamos garantir lá. E por isso que ela envia uma Bene Gesserit para ver, né, se o sobrinho do Barão pode ser controlado. E aí, essa Bene Gesserit foi até Gade Prime, o planeta, né, da família Harkonnen, e ela conseguiu manipular muito bem o sobrinho do Barão, o Feyd Rautha. Ela, inclusive, fez nele o teste com o Gon Jabbar, o mesmo teste que o Paul passou lá no primeiro filme, e ela engravidou do Feyd Rautha. Ou seja, o filho dela pode ser o Kizak Haderach, se o Paul falhar, se o Paul não puder ser controlado, ou se o Paul morrer. Ou seja, também, a casa Harkonnen não está extinta, porque o Barão morreu, a gente viu o Paul matou, o Rabban morreu, a gente viu também, e o Feyd Rautha também morreu, que o Paul também matou. Só que o filho do Feyd Rautha está crescendo ali no ventre dessa Bene Gesserit. E a gente chega no ato final do filme, né? O Feyd Rautha bombardeia os Sith do Fremen, né, bombardeando pesado mesmo, e aí os Fremen precisam se mudar para o sul para reagrupar, né, encontrar táticas de contra-atacar a família Harkonnen. Inicialmente, o Paul não quer ir, né, porque ele sabe que se ele for para o sul, ele vai acabar iniciando uma guerra santa em seu nome, mas no final ele acaba indo sim e vai montado, inclusive, nas costas de um Shai Hulud. E aí ele toma a água da vida também, e nesse momento, sim, ele se torna o Kizak Haderach. Entendam que o Kizak Haderach é diferente do Lisan al-Gaib. No final, eles são a mesma pessoa, só que o Lisan al-Gaib é um messias, sabe? Tem uma coisa religiosa envolvida por trás, muita superstição. O Kizak Haderach não, é puramente ciência. As Bene Gesserit estavam conscientemente produzindo essa pessoa. E depois que toma a água da vida, o Paul vira essa pessoa. Ele passa a ter todos os poderes que as Bene Gesserit têm. O Paul tem os poderes da sua mãe, e ele também desbloqueou a memória genética, só que enquanto a mãe dele e as Reverendas Madres, elas só conseguem lembrar dos seus antepassados femininos, o Paul também consegue lembrar dos seus antepassados masculinos, coisa que nenhuma Bene Gesserit consegue. Paul também tem os seus poderes proféticos ampliados, e ele passa a conseguir enxergar o presente, o passado e o futuro, e ele vê o futuro, ele vê um futuro meio que distante aí, né, porque a gente vê uma cena dele conversando com a Alia, a sua irmã já adulta. No livro, o Paul fica em coma por 3 semanas, aqui no filme, né, ele acordou bem rapidinho, e aí depois que ele acordou, ele virou o Lisan al-Gaib. Assim, ele não é o Lisan al-Gaib, ele não é o Messias, mas no final não importa, ele se tornou o Lisan al-Gaib para o povo Fremen, e ele percebeu que ele deveria sim utilizar o fanatismo religioso, ele deveria sim utilizar, né, toda essa superstição em cima desse nome para usar o poder do deserto para utilizar o povo Fremen como poderio militar. Ouviu diversos possíveis futuros e ele disse para sua mãe que para eles sobreviverem, eles precisavam agir como os Harkonnen. E nesse momento eu fiquei todo arrepiado assistindo esse filme no cinema, porque assim, a cultura Fremen para o povo Fremen é tão importante que mesmo o Paul sendo o Lisan al-Gaib, ele precisava matar o Stilgar para ele ter voz naquela reunião. O Stilgar, ele estava inclusive disposto a morrer pelo Paul já há bastante tempo. Então, para ele morrer nas mãos do Lisan al-Gaib seria uma honra, mas não. O Paul subjugou a cultura Fremen. Ele fez a galera apoiar mesmo desrespeitando os costumes deles. Todo mundo começou a enaltecer o Paul como se ele fosse de fato o Messias. O cara é muito brabo. Essa cena foi sensacional. Todo mundo, quem não sabia de Lisan al-Gaib passou a saber, quem não acreditava passou a acreditar, com exceção da Shani, é claro. E aí o Paul coloca o Anel do Pai, envia uma carta para o Imperador dizendo que está vivo e que vai tomar o trono. É nesse momento que a princesa Irulan conversa com a Reverenda Madre, e a Reverenda Madre diz para ela que o pai dela vai perder o trono de qualquer forma. Se não for pro Paul, vai ser pro Barão, mas que tinha uma forma da família dela ainda permanecer no poder, e essa forma era ela se casando com o Paul. E por que o Paul se casaria com ela? Porque, assim, pelo que a gente já viu de história medieval, de história de pessoas tomando o trono, a gente sabe que o sangue não é água. Então, assim, o Paul tomando o trono, ele precisaria de apoio para manter o trono. Então, se ele fosse casado com a filha do imperador, ele teria uma pretensão ao trono, né? As casas poderiam apoiá-lo com mais facilidade. Então, é puramente político mesmo, sabe? O fato do Paul casar com a princesa Irulan não é porque ele gosta dela, é porque a política pede. O imperador, então, vai até Arrakis com todo o seu exército e perde. E é uma cena sensacional, assim. É um dos pontos altos do filme. Esse filme todo é perfeito, mas essa cena é uma cena que me deixou muito arrepiado também. E aí o Paul entra ali, né, naquele esconderijo deles ali, acaba revelando
falando pro Barão que é neto dele e o mata. É quando as outras grandes casas chegam à órbita de Duna pronta para atacar Fremen, pronta para atacar Paul e defender o Imperador. O Imperador tinha as convocado, mas aí Paul, manda uma mensagem para as grandes casas dizendo que se elas atacarem, ele vai explodir toda a produção de especiaria, ou seja, a especiaria vai acabar, e a especiaria é a substância mais valiosa do mundo. Se o Paul acaba com a especiaria, porque o planeta Duna é o único planeta do mundo conhecido que eles conseguem produzir essa substância, isso significa o fim, entre diversas outras coisas, das viagens interplanetárias. E isso fez, as grandes casas momentaneamente esperarem para ver o que iam fazer. Simplesmente porque a especiaria é o bem mais valioso do universo e ninguém pode ficar sem elas. E aí o Paul luta com o Fade Geralta, o seu primo, e acaba vencendo também. Após a luta, ele se declara imperador, mas as grandes casas mandam uma resposta para ele dizendo que não vão aceitar essa pretensão dele ao trono, e por isso que o Paul convoca todos os outros Fremen para eles atacarem as grandes casas. A Lady Jessica, até conta para Alia que o Paul vai iniciar uma guerra santa, e é isso que vai fazer aquela visão do Paul se tornar realidade, aquela visão que ele teve de milhares e milhares de pessoas mortas. Os Fremen devem levar devastação por todo o universo conhecido, e a gente vai ver isso na parte 3. Já Shani desiste de ficar com o Paul e ela vai embora numa jornada sozinha em cima de um Shai Hulud. Só que ela vai voltar, porque o Paul viu o futuro dela, E ele contou pra mãe que inicialmente ela vai ficar sozinha, mas depois de um tempo ela vai entender e ela vai voltar pra ele. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários quais dúvidas que vocês têm ainda do filme, que eu posso fazer um outro vídeo pra responder. E comenta também se vocês acham interessante eu trazer outros vídeos falando dos Fremen, falando das Bene Gesserit. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.